Bom, seu Bianco, nosso primeiro assunto de hoje, ele tem esse tema, né? Transformando ideias em negócios de impacto e desenvolvimento de território, desenvolvimento territorial, que é um assunto que interessa muito. Eu acho que assim, eu vejo muito todo mundo andando conforme a música, né? A música tá assim, o produtor de soja tá dando certo, então vamos produzir soja. O vizinho tá com a grama verde, eu vou descobrir o que é que ele tá fazendo para minha grama ficar igual a dele. E às vezes nem isso, às vezes esse é o melhor caminho. Mas às vezes você sair um pouco da caixa pode ser a melhor opção. E aí, há alguns meses atrás, por mais que ela já tenha morado na cidade onde eu moro há mais de 30 anos, por mais que ela tenha conhecidos aí, que enfim, a nossa rede aí está muito próxima, eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecê-la, e aproximadamente, eu acho que há uns 2 meses atrás, eu tive a oportunidade de conhecer ela, que é a nossa entrevistada desse primeiro assunto. Ela está circulando, principalmente o estado de Mato Grosso, mas não somente aqui, o Brasil, e também com essa palestra. Dias atrás ela estava na Green Farm, que a gente estava lá cobrindo também, tive a oportunidade de acompanhar ela lá na Green Farm, e hoje ela é uma empreendedora de inovação. Ela tem esse projeto Caminhos Hub, que traz aí oportunidades, análise de projetos, isso voltados para inovação e negócios de impacto. Então vamos trazer ela já por aqui, a Cláudia Borges, que é a nossa convidada especial de hoje. Cláudia, bom, primeiro que demorou para acontecer, a gente está combinando essa participação da Cláudia já tem algum tempo, mas que honra tê-la por aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, Bianco, a todos de Itapurá e a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Meus amigos, a Cláudia, atualmente ela é empreendedora na área de elaboração, gestão de projetos empresariais, ecossociais, né, Cláudia? Mas você já teve experiência, aliás, a tua caminhada, eu acho que te levou até onde você está hoje, mas já atuou como secretária municipal de planejamento na cidade de Chapada dos Guimarães, né? Trabalhou também na prefeitura de Itapurá, coordenação geral, fator primordial para aperfeiçoamento, né, de políticas públicas, enfim. Você tem uma experiência também aí na gestão pública, eu acho que foi isso que te levou até onde você está hoje. Mas para que a gente pudesse entender com quem que a gente está conversando, explica para a gente o que é a Caminhos Hub, que é uma ideia que ajuda a desenvolver e gerar outras ideias, é mais ou menos isso, né? Isso. Em 2020, pouquinho aí, próximo da pandemia, eu resolvi que ia fazer o que eu gosto, que é trabalhar desenvolvendo projetos e gestão destes projetos. E claro que a gente não sabia que vinha a pandemia, ela veio na sequência, e nós pensamos então como atuar ajudando o território onde eu estava, que eu tinha acabado de me aposentar, que é em Chapada dos Guimarães, e que é uma cidade maravilhosa, tem um monte de coisas boas, mas ela também tem desafios gigantes, e passa pela questão da geração de renda. E na pandemia foi difícil para alguns municípios mais, para outros menos, e nós participamos de um edital do governo federal na época, que era justamente para ajudar a desenvolver negócios nas comunidades. E sendo selecionada, nós começamos a desenvolver 10 negócios de impacto em Mato Grosso, 3 deles em Chapada dos Guimarães. E aí, do resultado desse trabalho, nós pensamos, por que não abrirmos um espaço de inovação? E ele se chama Caminhos Hub,
ele é uma empresa, ela é privada, mas ela é amparada por uma lei que permite que a gente tenha parceiros para desenvolver negócios e a gente, até que esse produto vá para o mercado, a gente não paga imposto dele, porque ele está sendo trabalhado justamente para gerar impacto para as comunidades. O nosso espaço de inovação é em Chapada dos Guimarães, e é lá que começa a nossa história, e a gente escolheu o slogan, né, transformando ideias em negócios de impacto e desenvolvimento territorial. Seu Bianco, a gente está falando de inovação, e quando a gente fala de inovação, o nome já diz, né? Uma coisa nova, né, seu Bianco? Exatamente, Sussan, mas é uma ideia fantástica, que bom, Cláudio, a gente conversar, né, e a gente ver isso. Na introdução eu citei que um irmão meu, na cidade lá de Itá, em conjunto com uma outra empresa, eles montaram uma gelatina da pele do porco. Então a gente acha assim que, de repente, de muito produto que são subprodutos, que a pele do porco seja jogada fora, da pele do porco é extraído um outro produto que gerou muitas riquezas, entendeu? Então hoje eu penso e analiso assim que há muitas cidades no Brasil, ou pelo menos a cidade que eu moro, que é Itapurá, existem muitos desafios, existem muitas oportunidades. E o que eu vejo? Que não dá para a gente dizer daí, como é que eu não vi isso? Então eu iria te pedir agora, dentro dessas análises suas, quais os fatores principais para a gente montar ou para a gente ver alguma coisa? Precisa ter o quê nessa comunidade? Deveria ter matéria-prima abundante do futuro negócio meu? Ou quais seriam os fatores principais que devem existir para que eu possa ter uma ideia adiante? Então, nós começamos pensando, reunindo lideranças de todos os formatos, né? Ou seja, do turismo, da agricultura em especial, porque esse exemplo que eu estou colocando é o de Chapada de Guimarães, mas nós estamos desenvolvendo ele também para outros municípios, por isso que ele é um teste de metodologia. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos uma jornada em Chapada dos Guimarães, onde nós tínhamos 40 representantes de diferentes setores, e lá dentro dessa jornada, ela foi conduzida por uma parceira, que é a Georgia Cunha, de um autor chamado Otto Scharmer, aonde a gente faz uma jornada que tem o formato da letra U. Ou seja, por que é a letra U? Porque a gente não sai de um ponto direto para o outro. A gente ganha conhecimento fazendo essa caminhada. Porque no primeiro ponto da letra U, a gente estaria fazendo uma observação, mais observação, mais observação. Ou seja, a gente estaria olhando para o nosso território. O que nós temos no nosso território? Mas não pensando nos problemas. A gente estaria pensando nas nossas fortalezas. Tá? O que nós temos de habilidades naquele conjunto de pessoas, para que a gente possa gerar renda com aquilo que se tem naquela comunidade. E em Chapada dos Guimarães, nós descobrimos, né, um principal produto da agricultura familiar, que é a mandioca. Tá? Então, o que fazer com a mandioca? A gente pode fazer os vários produtos tradicionais, teve comunidade que conseguiu equipamento para fabricar farinha, está com ela no mercado, está construindo sua marca, fazendo vários outros produtos com a mandioca. Mas, nós olhando essas fortalezas do município, nós temos uma cervejaria local, que é o Charaés, que tem premiação várias brasileiras. Nós temos também cervejeiros local que têm premiação de referência no Brasil. E nós tínhamos o produto, que é a mandioca.
E nós sabemos, por exemplo, que em Ribeirão Preto, a cauim é feita de mandioca. Só que nós pensamos, por que não termos uma inovação nessa área, olhando o turismo, a cerveja, a agricultura e as rotas turísticas em área de geoparque. Com o conhecimento dessas fortalezas do município, olhando principalmente a agricultura familiar, que somam 2.800 pequenas propriedades em Chapada dos Guimarães. E nelas estão aproximadamente 12.000 nascentes, quase 400 cachoeiras. Então, o que seria possível fazer? E conversando com o Barzotto, que é um pesquisador nato e adora fabricar cervejas, ele falou, olha, vamos aceitar o desafio. E aí nós produzimos uma cerveja que ganhou um prêmio brasileiro de inovação, porque ela foi feita em natura. Tá? Ela é diferente de outras que tem no mercado. E ela é uma cerveja artesanal que tem todas as características de um produto que atende ao público de uma forma popular. Ou seja, as características que a gente teve dos testes é diferente. Então, esse é o primeiro produto que nós criamos visando unir o turismo e gerar renda para a agricultura familiar, tendo rotas alternativas. Né? Esse foi o primeiro olhar desse conjunto, dessa jornada, né? E essa cerveja esteve na Green Farm e a gente está terminando os testes e buscando parcerias para levá-la para o mercado. E ela já tem mais 4 irmãs, inclusive uma com fruto do cerrado. Então, quando o senhor colocou da fortaleza que foi, da gelatina produzida aí de uma partezinha do suíno, né? É com certeza uma fortaleza do município da onde ela foi criada. Então, o que o nosso modelo traz é esse olhar. Ela olha o conjunto de patrimônio territorial, ou seja, nós criamos uma metodologia que é pautada também em outros autores, mas que é uma inovação também nesse modelo de desenvolvimento territorial. E aí a gente foi, por consequência, né, trazendo outros produtos, né, que a gente pensou o que fazer com aquele subproduto, com o mosto que sobra da cerveja. Vamos alimentar as vaquinhas. Bem, fomos olhar a pesquisa, então, de qual que seria o resultado da produção de leite dessas vaquinhas que se alimentam desse produto que sobra na hora que a gente está produzindo a cerveja. E aí a gente descobriu que pode aumentar em até 60% a produtividade leiteira. E aí nós fomos ampliando a pesquisa. E aí pensamos, por que não, junto com o professor Manuel, que é doutor em farinhas, uma farinha desse produto. E aí veio a pesquisa, foram quase 2 anos de estudos e de teste de mercado, qual que seria o formato, e a gente chegou, se me permitem, só vou virar para pegar aqui, eu acho que eu consigo mostrar para vocês, ela já está com um registro no INPI, deixa eu virar aqui, alimente, porque essa farinha, essa é a primeira etapa, né? Vocês podem ver que ela é mais grossa, e ela tem 18% de proteínas, fibras, carboidratos, ou seja, ela é um mega alimento, e quando a gente foi trabalhando ela foi ficando mais fininha, né? Ficou realmente uma farinha, e ela está se transformando numa rede de panificáveis, que é justamente esse modelo de fortalecimento e de desenvolvimento local, ou seja, com um único investimento, que vai beneficiar uma comunidade de produtores da agricultura familiar, numa rede de panificáveis, ela traz, então, a geração de renda, ajudando a criar esse modelo, porque Mato Grosso, por exemplo, ele tem 14 municípios
que tem alta produtividade e baixa pobreza. 44 estão em fragilidade econômica. Então, isso que nos motiva a pensar em criar esse modelo, né? E nos levou, por exemplo, para Tapurá, quando a gente teve a Expo Tapurá, uma conversa e um diálogo sobre esse modelo sendo implantado e melhorado ainda para atender o que tem de fortaleza no município. Então, a gente foi lançando desafios para quem participou da Expo Tapurá e também nos ajudou a melhorar esse modelo, né? Então, a inovação territorial é a gente olhar aquela conjunto de fortalezas de cada região e começar esse trabalho. E só para finalizar, esse modelo nos levou a pensar por que não ter um produto de Mato Grosso que atendam as várias cervejarias que nós temos e gerem renda para a agricultura de todos os portes, tá? Não só para o pequeno, mas para o médio, para o grande, que é o plantio de lúpulo em Mato Grosso. Aí que nós trouxemos o Dr. Hernani, ele é da Wolf Hopes, e começamos o primeiro plantio de lúpulo em Chapada dos Guimarães. Ele é pequeno, mas já nos dá um retrato daquilo que é possível. E também estamos acompanhando o plantio de lúpulo em Minas Gerais, já com resultados, e no Brasil como um todo. Então, inovação é olhar exatamente para as histórias de cada município e o que eles têm de fortalezas. Então, o exemplo da gelatina é fantástico, porque vem exatamente com o mesmo modelo que a gente está pensando aqui para estar produzindo em Chapada. Agora a gente está vendo também um modelo aqui para Cuiabá, e desafiamos também em Itapurá a ser pensado esse modelo, e quem sabe a gente não ter um produto que olhe as características de Itapurá. Na próxima Expo Tapurá, a gente está lançando ele. Então, aí, esse que é o grande desafio, né? É a gente trabalhar com a comunidade e identificar qual que é essa fortaleza. Ô, Cláudia, quem está nos assistindo talvez esteja se questionando. Nossa, eu estou assistindo um programa que chama Agrodebate. Eles estão falando de gelatina, eles estão falando de cerveja, eles estão falando de farinha. E no final das contas, se a gente parar para entender, tudo isso vem do agro. A gelatina vem da pecuária, do porco, a cerveja do lúpulo, da mandioca, enfim. Eu queria te fazer uma pergunta qual que é a representação do agro dentro da economia dos municípios brasileiros, o quanto que isso representa, ou talvez o quanto que isso possa representar, porque às vezes a gente não está enxergando uma riqueza que está bem aqui na nossa frente, né? Então, essa foi uma pergunta, né? Essa foi uma pergunta que a gente se fez quando começou a estudar os indicadores de Chapada. Eu morava em Lucas, fui convidada para ir para Tapurá responder pela área de planejamento, na gestão do seu Luiz Eikoff, e aí a gente respira o agro, ou seja, a gente olha o algodão, soja, milho, suínos, frango, peixe, enfim, aquilo que a gente pensar de alimentos, a gente respira nessa região, né? E eu trabalhava na Fundação Rio Verde e sempre pensamos em sustentabilidade, ou seja, como é que eu olho o ciclo produtivo e agrego valor desenvolvendo o território onde nós estamos. Como é que nós melhoramos tudo isso, né? E quando eu cheguei em Chapada, a gente respira turismo, né? Só que os indicadores de Chapada são muito mais desafiadores do que os de Tapurá. Tapurá é a 34ª cidade em fortaleza de desenvolvimento no ranking
brasileiro. Chapada tem 20% das pessoas com renda fixa. Né? Aí elas têm um outro formato de trabalho. E a gente escutava muitas vezes, Chapada é a cidade turística do futuro. Não, as pessoas que estão em Chapada, elas querem ser o futuro hoje. Tá? Elas querem ter renda, elas querem ter desenvolvimento. E aí nós fomos estudar e tentar compreender o que faltava para a Chapada ter uma melhor distribuição de renda, ter mais produtos, ter produtos de Chapada, assim como o Itapurá tem suínos, são 21 pilares produtivos, se não me falha a memória, aí de Itapurá, né? E pode ter alguns novos que eu não acompanhei nos últimos 3 anos, né? Estou estudando novamente. Mas o que faltava era justamente o elo que une a agricultura e o turismo. Ou seja, Chapada e a região metropolitana precisava fortalecer o agro, tá? Fortalecer a agricultura brasileira, independente do tamanho dela, para que a gente pudesse assim, ter um turismo. Por exemplo, eu vou numa comunidade rural fazer um passeio turístico para conhecer cachoeiras. Aí eu chego lá e eu vou comer pamonha. O que eu preciso? Milho para fazer a pamonha. Nós descobrimos que tinha milho utilizado em alguns locais que vinham de Primavera do Leste. Opa! Por que será que vinha de Primavera do Leste? Por que não era produzido em uma das 2.800 pequenas propriedades de Chapada dos Guimarães? Né? E aí a gente foi comparando esses formatos, esses indicadores, e estudando o que é desenvolvimento territorial. E aí a gente vê que é possível, sim, ter sustentabilidade, cuidar de nascentes, promover o turismo, olhar o agro como também ter turismo dentro dele, que eu vejo uma oportunidade ímpar. Por exemplo, quando eu penso na região de Itapurá, e as belezas que se tem de rios e de toda uma agricultura de ponta. Então, fazer com responsabilidade e incluir essas possibilidades que muitas vezes a gente pensa, mas isso não vai dar em nada. Mas claro que vai, gente. Olha só, a gente precisa acreditar naquilo que a gente conhece, naquilo que está à nossa volta. Né? Por exemplo, a gente criou geleias de frutos do cerrado. Você vai dizer assim, mas geleias todos têm. Sim, é verdade. Mas será que tinha as características necessárias para ser uma inovação? Eu tinha dado uma vida de prateleira de 2 anos com produtos naturais que eu tenho na minha região. Então, o que a gente precisa é ter a coragem de buscar a informação, a ciência e a tecnologia para desenvolver aquilo que nós temos. E, para isso, existem ferramentas e modelos que nos levam a essas possibilidades. Seu Bianco. Cláudia, o Jossan é um fã do turismo rural. Você falou também do turismo. Imagina-se assim, vamos dizer, igual você conhece a região uma região muito produtora, de se criar um turismo rural pensando em que, vamos trazer aí um grupo de pessoas para ver uma colheita de soja ou uma colheita de milho, que essas pessoas subirem na máquina. O difícil disso talvez seria conciliar isso com um próprio produtor, certo? Mas seria também uma ideia, né? É um modal que a gente poderíamos até pensar em criar. Eu iria te fazer outras 2 perguntas. A empresa de vocês, ela faz esse estudo? Tem custos para a comunidade? O que é que, para descobrir qual a fortaleza ou a cidade teria que ter a sua maior fortaleza ou o que for? Porque eu imagino e vejo, só para exemplificar, você está falando do lúpulo, né? E uma outra pergunta é o lúpulo, ele precisa de um clima específico, esse lúpulo? Vocês estão aí, porque Chapada a gente sabe que tem um clima mais frio do que quase todo o Mato Grosso.
Então, existe isso ou não? Nós fazemos esse trabalho, a gente costuma sempre trabalhar via instituto. Nós fazemos parte, né, de um instituto chamado Nossos Desafios. Ele é um instituto beneficente, então nós trabalhamos para ter os custos, né, desse trabalho pagos, porque a gente não consegue fazer sem ter esses custos de ir até o local, se envolver na ferramenta, fazer o acompanhamento, as reuniões, né? Porque ele tem 8 etapas de realização. Então, porque, assim, para deixar bem claro, não é o meu olhar, nem o seu, nem o do outro, ele é um olhar do resultado da capacidade intelectual, das fortalezas, do produto social, da natureza, ou seja, dos pilares que norteiam o desenvolvimento territorial. 8 pilares, né? E aí você trabalha identificando essas possibilidades, e aí você passa a indicar os caminhos para que eles se construam. Ele pode, sim, também se transformar numa política pública, porque aí você tem uma característica presente naquele município, né? Ou naquele território, ou em volta daquela empresa. Então, o valor sempre é acordado atendendo ao objetivo de quem nos chama. A gente já ajudou empresas a melhorar o entorno da onde ela está, porque aí ela também tem uma fortaleza, ela está fazendo todo um trabalho de impacto no entorno dela, e ela ganha muito com isso, né? E agrega valor aos seus produtos. Ela também conquistou produtos novos desse trabalho. A gente já fez para algumas prefeituras um trabalho menor, e agora a gente está ampliando esse trabalho. Então, esse é o nosso formato, pode nos contatar e a gente faz uma proposta com essa tarifa sempre reduzida via Instituto Beneficente, que fica um trabalho com características realmente para atender o maior número de pessoas e organizações. E sobre o lúpulo, nós já temos no Brasil lúpulo plantado no Sul, São Paulo, Minas e no Nordeste. Tá? Então, há algumas variedades que têm se adaptado em diferentes climas no Brasil. E o clima não é fator limitante para se ter o lúpulo. Tá? O que é importante ter é água e um adubo de qualidade. E, principalmente, a orientação correta de como é que ele deve ser esse plantio, desde a escolha da muda, se preparar com tudo aquilo que é preciso para a colheita, porque o lúpulo ele tem 2 colheitas no ano. Você planta ele uma vez, né, e você tem colheita por 20 anos naquele espaço. Né? E aí tem todo um olhar bem técnico, e eu posso, se vocês quiserem, né, eu tenho certeza que ele aceita conversar com vocês, que nós somos aprendizes, já sabe muito sobre as características de que são necessárias. Deixamos claro que não existe cerveja sem lúpulo, é ela que dá o amargor, que cada região ele tem um tipo diferente de lúpulo, e aí a gente pode ter uma área pequena que você ganha 10 vezes mais do que uma área grande, porque pode ser um lúpulo que tenha uma característica extremamente diferente, e aí o valor de mercado é maior, e é muito bacana quando a gente pensa em Mato Grosso e as áreas onde já tem cerveja artesanal. Já pensou a gente ter lúpulos distintos para cada área, e aí a gente poder fazer pesquisa para medicamentos, né, para outros produtos que agregam valor nas comunidades, e aí a gente volta para o agro. É o agro trazendo uma série de outros produtos, né? Uma agricultura forte, responsável.
E a produção do lúpulo, ela é ambientalmente muito indicada, porque ela quase não usa defensivos, aliás, é quase zero de defensivos, porque você faz colheita a cada 6 meses, né? Então, não é possível que se tenha no seu fruto algum tipo de item que prejudique a saúde, então ela é ambientalmente indicada. E aí o doutor Hernani pode estar conversando com vocês, a gente pode combinar, né? Ele é a pessoa, um dos maiores especialistas no Brasil de plantio de lúpulo, e inclusive a gente criou um projeto que olha esses indicadores de desenvolvimento local para que se possa ter uma política pública na cidade que, não, eu quero ter aqui um piloto. Então nós temos um modelo que pode ser desenvolvido de forma integrada numa PPP, né, uma política público-privada, somando aí oportunidades de desenvolvimento e geração de renda. Inclusive, eu estou até com uma notícia aberta aqui, que a Manar Agro publicou essa semana, 2 dias atrás, que diz que o cultivo de lúpulo no Brasil vem se destacando como uma nova fronteira do agronegócio, trazendo ganhos econômicos, sociais e ambientais. E aí, em minha defesa, eu sempre defendi sobre o turismo agro, eu sempre defendi, mas eu também não acho que é igual o seu Bianco falou, colocar o turista dentro de uma colheitadeira, porque eu entendo também a logística, enfim, tudo tem que ser muito rápido, mas aproveitando a ideia do lúpulo, alguém aí de casa já viu como é que é lúpulo? Eu fui ver, inclusive, como é que é o lúpulo pela primeira vez nessa publicação que eu vi na internet, no Instagram, é um negócio completamente diferente. Se for pegar aí uma referência, sei lá, mas não tem muito a ver não, mas seria uma uva aí, porque a gente está vendo uma folha, um galho muito grande, assim, que dá a volta nos fios, aí fica pendurado ali, é mais ou menos isso, mas é algo super diferente, isso pode ser explorado como alternativa econômica para o município de Itapurá, por exemplo, seu Bianco, e também como alternativa turística para o agro, que serve como algo diferente, não é um milho que você passa toda vez na estrada que você vai vê-lo, ou a soja ou o algodão, mas é algo que está ali, algo a mais para ser explorado, e isso contribui para a informação a respeito do agro que tem sido trabalhada, mas que a gente sabe que por muito tempo foi deturpada. Que o agro é isso, que o agro é aquilo. Então eu acho que o turismo ele tem muito a colaborar até mesmo para as informações verídicas aí a respeito do agronegócio. Mas, Cláudia, você falou algo muito importante sobre, que eu acho que isso tem muito a ver com a possibilidade de um produto ele vingar ou não, que é o tempo de vida dele de prateleira, né? Isso, às vezes você tem um produto que ele é perecível, mas você pode transformá-lo para um produto não perecível, ou que, enfim, que tem uma vida de prateleira maior. É o caso da cerveja, a mandioca. Você pega partes dela ali e transforma ela, não joga ela toda fora e transforma ela numa cerveja que ela vai ter uma vida útil maior, porque se fosse in natura, ia ter um tempo congelada, talvez, ou não, ou o transporte ia afetar aqui, afetar ali. Então, isso é um ponto importante também para ser analisado, né? A importância de você colocar uma vida maior, dar uma vida mais longa para esse produto. Correto. E se a gente pensar no que agrega no município, olha só, a gente saiu da mandioca, produziu uma linha de cervejas com mandioca, que já são 5 receitas, já estão registradas no INPI, para dar toda a legalidade, a marca, slogan, tudo isso a gente foi criando para o objetivo dessa cerveja no espaço de inovação, em especial que é a cerveja quineira, que justamente retrata o nome do parque no coração de Chapada dos Guimarães, porque esse local abraça e é abraçado por todos, né?
que é um local lindo, né, no coração de Chapada. E aí você cria oportunidades de levar uma rede de panificáveis com a farinha à base de malte. Você pode fazer uma série de produtos com essa farinha, né? E aí você leva o plantio de lúpulo, ou outro, frutos do cerrado que você vai associando, por exemplo, para ir degustar, enquanto está fazendo uma caminhada, um biscoitinho que a gente chamou de bartiras, que é dessa farinha à base de malte, né? Então, você vai agregando valor, aí você degusta esse biscoitinho, né? Esse chapate, enfim, com a cerveja e uma geleia de abacaxi produzido no local, com pimenta, né? Para te dar energia, para bater papo com os amigos, de forma responsável. Então, quando a gente olha para esse desenvolvimento territorial, para esse modelo, ele é único para cada região. Né? E eu nem ouso dizer o que seria muito bacana para Itapurá, porque como eu já estive aí, eu vou aí, foi a primeira cidade que me recebeu quando eu vim morar em Mato Grosso, né? A gente faz ideia do que pode acontecer, né? Mas aplicando essa metodologia, por exemplo, em qualquer local que seja, por mais que eu estude os indicadores, por mais que eu veja todos os documentos técnicos que permitem investimentos públicos, eu não sei qual é o resultado que vem, porque é da fortaleza daquela região. E aí é que é o grande diferencial. A gente gera renda naquela comunidade. E aí aquela comunidade começa a ver que pode, sim, criar coisas simples que estão ali do seu lado e que muitas vezes você pensa, isso aqui não tem valor. Opa, tem sim. Olha para ele, tenha coragem, melhora esse produto. E eu vou tomar a liberdade de dizer que a gente está trabalhando numa casquinha de sorvete. Aí você vai dizer, tá, mas o que tem uma casquinha de sorvete a ver com o que a gente está conversando? Bem, quando a gente esteve aí com o piloto na Expo Itapurá, nós conversamos com as representantes do Frug, que tem um sorvete ímpar, uma referência de Itapurá, que quem vai a Itapurá tem que ir no Frug. E aí nós pensamos, por que não uma casquinha para o sorvete enriquecida com a farinha à base de malte, com 18% de proteína. Então, nós estamos trabalhando nessa casquinha. Não é, talvez, a fortaleza, aqui não quero nem chegar perto desse item, mas é um diferencial que nasceu de um bate-papo. Eu conheci a farinha, nós fomos lá tomar um sorvete, conheceu a farinha, né? E nós conversando, por que não uma casquinha? Ele é um produto panificável. Então, a gente está trabalhando para ter no local ímpar que vai gerar, com certeza, excelentes resultados para a comunidade e para quem está pensando, eu também quero ter inovação. E o Frug pensou nisso, eu quero inovação. Então, um exemplo simples, né? E que é ampliado quando a gente pensa no modelo de desenvolvimento territorial.